Graça e paz, meus irmãos e amigos. Shalom Adonai. Mais um dia que se inicia e eu louvo a Deus pela oportunidade a qual Ele está nos dando de viver mais um dia de vida. Um novo dia se inicia. Estamos passando por dias difíceis, mas eu clamo ao Senhor para que nesse novo dia seja um dia de bênçãos, um dia de prosperidade e que o Senhor nos revista com as suas armaduras e que nos proteja de todo mal. Tem uma mensagem de Deus para a vida dos irmãos, eu já deixei separado alguns versículos e eu gostaria de compartilhar com os irmãos esta mensagem. Mateus capítulo 7, versículo 15 diz: Acauletai-vos, porém dos falsos profetas que vêm até vós, vestidos de ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. O Senhor está nos repreendendo, Ele está nos ensinando para que nós venhamos vigiar, meus irmãos. Acauletai-vos é vigiai. A ovelha é um emblema da inocência, sinceridade e ofensividade. Vir em pele de cordeiro é assumir a aparência de santidade e inocência quando o coração é mau. O que nós mais estamos vendo hoje em dia são lobos vestidos de ovelhas, meu irmão. São lobos revestidos de pele de ovelha, que só estão interessados nos seus bens próprios e não estão preocupados com o ser, com o humano, não estão preocupados com o próximo. Eu gosto de ler essa mensagem de quando Jesus foi tentado, porque aqui tem um ensinamento muito grande e que nós devemos prestar atenção nessa mensagem e nesta passagem principalmente, que está em Mateus capítulo 4, versículo do 1 ao 11, que diz: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse-lhe: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre um pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem a teu respeito, e torná-lo-ão a mão, para que nunca tropeces com o teu pé em pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo e tudo, e toda a sua glória, e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrados me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Essa mensagem, quando nós vamos lê-la e nós vamos compreendê-la, Jesus ele está mostrando que o diabo, ele veio como uma ovelha, ou como lobo na pele de uma ovelha. Porque o diabo, quando ele chega, Jesus o conhecia, sabia que ele era o diabo. Mas quando ele chega falando: Se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Porque ele usou a palavra de Deus. Hoje, meus irmãos, nós estamos vendo muitas pessoas usando a palavra de Deus, usando o evangelho para justificar algumas coisas. Mas se nós formos ver as atitudes dessas pessoas, não condiz com o que elas estão falando. Não condiz com aquilo que elas estão pregando. Então nós temos que começar a prestar atenção nestas coisas, meus irmãos. Porque nós estamos vivendo uma era difícil, uma era complicada. E que nós temos que entender que Jesus, ele está aqui do nosso lado, Deus está conosco. E se nós não buscarmos o Senhor em espírito e em verdade, se nós não clamarmos a Deus,
nós iremos perecer nessa terra. O Senhor ele está nos ensinando através da sua palavra a nós tomarmos consciência daquilo que nós estamos vivendo e daquilo que nós estamos fazendo. Quando Jesus mostra que ele foi tentado por Satanás, é que ele está falando ali que nós não somos imunes, meu irmão. Nós somos tentados a Satanás todos os dias, toda hora, em todo momento. E se nós não prestarmos atenção naquilo que nós estamos fazendo e naquilo que estão vindo até nós cairemos. Então nós temos que prestar atenção nos lobos que estão vindo com pele de cordeiro. Ali fala sobre falsos profetas, mas também sobre a humanidade. Pessoas que vêm com pelinho, com pele, vêm com mansidão para cima de você, mas por dentro é podridão, meu irmão. É te desejando mal. Então nós temos que começar a nos policiar e nos vigiar. Quando nós vamos ver pessoas falando que são com bem, com as famílias e a humanidade, luta pelos seus bens próprios, se nós formos ver, a atitude destas pessoas é totalmente diferente daquilo que elas estão pregando. Então, meu irmão, nós temos que começar a prestar atenção. Esta pandemia, ela está mostrando que Jesus está próximo de chegar até nós. Só que de vez nós estarmos chegando até Ele, nós estamos nos afastando. Quando se fecha-se uma igreja, um templo, o momento que nós temos que fazer é começar a orar mais, a adorar mais a Deus. Mas o que é que nós vamos fazer? Nós vamos murmurar, ficar reclamando, brigando, discutindo, porque um falou, porque o outro falou, porque aquele que fechou está errado, porque aquele que abriu está certo. Não, meu irmão, nós temos que começar a clamar, entrar em clamor a Deus, clamar a Ele, porque somente Ele é digno de toda honra, de toda glória. Filipenses capítulo 2, do 9 ao 11 diz: por isso, também Deus o exaltou soberanamente e deu-lhe um nome que é sobre todo nome, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Observa, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então o Senhor está nos ensinando que somente Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Que não há outro Salvador nessa terra, meu irmão. Então nós temos que parar com esse negócio de ficar adorando a homens, a humanidade, e começar a adorar a Deus, começar a clamar a Deus, porque só Ele é digno. Só Ele é que cria, só Ele é que liberta, só Ele é que sara, que salva. Mateus capítulo 6, versículo 33 e 34 diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia do amanhã, porque o dia do amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Aleluia, louvado seja Deus. Então, meu irmão, nós temos que buscar somente a Deus. Nós temos que entregar a nossa vida, a nossa família, o nosso lar somente a Deus. Porque Ele é digno de toda honra, porque Ele é digno de toda glória. Ah, mas porque fulano está buscando o bem da família. Irmão, presta atenção em algo. Ao olhar humano é tudo lindo. Mas quando nós vamos começar a prestar atenção nas atitudes destas pessoas, naquilo que elas andam fazendo por trás, nós vamos ver que estamos sendo usados por eles. Então chegou o momento de nós começarmos a buscar a Deus. A primeira coisa que Jesus ensinou é que deve estar no topo de nossa lista de prioridade é o reino de Deus. A segunda coisa que Jesus nos ensina é que nós devemos procurar o que é justo, ou seja, tudo o que é correto e necessário para a nossa vida, meu irmão. E através destas buscas, e através dessas coisas que nós vamos fazer, é que nós se achegaremos ao reino dele. Jesus está na nossa porta, já está batendo, meu irmão. Se nós formos prestar atenção, o fim está mais próximo do que o começo. E se nós não vigiarmos,
nós iremos perecer por uma atitude nossa. Então, meu irmão, pare de adorar ao homem. Comece a adorar a Deus. Porque eu creio em uma coisa. Perseguição nós vamos ter até o final. Mas todos aqueles que foram perseguidos pela palavra de Deus, por propagar, por falar da palavra de Deus, por divulgar o Evangelho, eles hoje estão na glória. Se nós ficarmos dependentes do homem, do ser humano, nós iremos cair com eles. E eu confesso aos irmãos que eu estava meditando muito nesses dias sobre isso. E eu estou vendo que muitos serão levados para o matadouro por causa de um ser humano. Por causa de um lobo que está na pele de um cordeiro. Então que nós venhamos vigiar, meus irmãos. Que nós venhamos buscar a Deus e a sua justiça. Como diz em Mateus capítulo 6, versículo 33. E todas as coisas nos serão acrescentadas, porque somente Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Como diz em Filipenses 2, do 9 ao 11. Porque Ele é sobre todo o nome, e todo joelho se dobre a Ele. Que nosso Senhor e Salvador seja Jesus Cristo, e que Deus, o nosso Pai eterno, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a minha, sobre a tua e sobre as nossas famílias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graça e paz. Shalom, meus irmãos.